A ambição é uma das palavras mais mal interpretadas que eu vejo hoje em dia. E não talvez só mal interpretadas, como também mal executadas. Então, muita gente confunde muito ambição com ganância e fica caminhando em cima dessa linha que é muito tênue. Então eu vejo pessoas que falam que têm ambição, mas na verdade são gananciosas. E tem pessoas que acreditam que têm ambição, mas na verdade não têm. Né? Então acabam falando mal sobre ter ambição e falando que isso é ser ganancioso, né? É ser individualista, é ser egoísta. Então o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo são os meus aprendizados, principalmente nos últimos 2 anos, sobre ambição e principalmente os meus erros quando eu cruzei essa linha, uma linha muito tênue entre a ambição e a ganância. E é bom que você aprenda isso antes de você cometer esses mesmos erros. Antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal. Eu quero trazer essas conversas de negócios, de mentalidade sobre os negócios, dos esportes, todas as semanas. E se você quiser um conteúdo um pouco mais profundo, onde eu abro mais coisas, números, processos, estratégias de verdade, vai na descrição do vídeo, tem um link ali onde você vai para minha comunidade do WhatsApp e lá eu faço lives ao vivo com vocês semanalmente. Toda semana eu faço uma live falando sobre o aprendizado da semana, a estratégia que eu estou executando, trazendo case das minhas empresas ou de empresas de amigos meus que têm sucesso para vocês aprenderem aí sobre negócios, principalmente negócios digitais. Vamos lá para o vídeo. O principal desse vídeo aqui que eu quero bater com vocês é sobre essa questão da ambição, né? Nessa minha jornada aí no empreendedorismo, eu já vi de tudo no que tange a ambição. Eu já vi pessoas que eram muito ambiciosas, extrapolaram o limite e chegaram no nível da ganância. Eu fui um deles e eu vou te contar esse caso. Eu vi pessoas que não tinham ambição e assumidamente aceitavam isso. E eu vi pessoas que acho que esse é o que mais acontece, esse é o mais comum de acontecer, na verdade, é o mais fácil de acontecer. Pessoas que acham que são ambiciosas, que falam que são ambiciosas, que falam que querem as coisas, mas de fato não são e não querem. Então, primeiro de tudo, eu queria trazer para vocês que essa linha da ambição e ganância, ela é muito tênue. E eu queria contar para vocês como é que foi, como é que é para mim hoje, olhar para trás dos últimos 3 anos e alguns aprendizados que eu tenho. Na época eu não percebia, na época eu não pensava assim. Isso é uma análise minha de hoje, do Kubata de hoje, olhando para as atitudes do passado. Para mim, importa muito mais o que você faz. Um homem ele tem que ser medido pelas atitudes dele, pelas ações dele, e não pelo que ele fala. Então, nessa época, né, os últimos anos todos, eu falava muito de que eu era ambicioso, de que eu era esse cara, né, de muita ambição e etc. E por isso que eu tomava determinadas atitudes. E hoje eu entendo que, na verdade, eu estava perdido na ganância. Novamente, é uma linha muito tênue. A gente acha que o ganancioso é aquele cara que você vai olhar e você vai falar, nossa, é um filho da puta. Não necessariamente. Qual que é a linha limite entre a ambição e a ganância, né? Aonde que mora essa fronteira e como que eu faço para não cruzar ela? Cara, hoje, com o aprendizado, com a cabeça que eu tenho hoje, eu diria que a principal diferença é que a ganância, ela aparece quando você... Não, vamos lá, primeiro pela ambição. A ambição é a vontade da evolução, é o desejo ardente de evolução. Essa ambição, ela pode ser financeira, ela pode ser de saúde, ela pode ser de performance, ela pode ser de várias coisas. Ser um homem ambicioso é uma obrigação de todo homem de valor. Né? Todo homem, é uma das virtudes do homem, é a ambição. É esse desejo constante de evolução. Às vezes você vai querer evoluir nas suas atitudes altruístas, por exemplo. Você quer ser uma pessoa que ajuda mais o próximo. Às vezes você precisa evoluir nas suas atitudes consigo mesmo. Parar de beber, parar de fumar, parar de ver pornografia, como tem muita gente viciada hoje em dia. Isso também é ambição. É uma vontade de crescimento. É fazer um esporte melhor. É ser melhor colocado nas suas categorias. É ter esse desejo de crescer, de crescimento. E isso é muito saudável. Isso todo homem deveria ter. Todo homem deve ter. É uma das virtudes do homem. Porém, aonde que mora o perigo? É quando você, para atingir esse crescimento, para atingir esses objetivos, para atingir essas metas e essa evolução, você passa por cima de princípios, de valores e às vezes de pessoas. Eu nunca passei por cima de pessoas, tá? Mas eu fiz coisas que iam contra o que eu acredito ser certo. Para poder crescer financeiramente, por exemplo. E eu também fiz coisas... Eu não atrelo isso ao crescimento financeiro necessariamente, mas por essa necessidade de crescimento descontrolada, né, sem percepção,
eu também tomei atitudes no sentido de, por exemplo, eu tirei pessoas da minha vida que eu não deveria. Porque na minha cabeça aquela pessoa não tinha nada pra me agregar, entendeu? Porque na minha cabeça ela não estava mais no meu nível, eu precisava atingir o nível tal. Então quem tá aqui no nível, nesse nível aqui não faz sentido na minha vida e corta tudo e, sabe, atropela tudo e deixa um rastro de destruição atrás de você e você só tá olhando pra aquele crescimento. Essa pra mim é a linha tênue. E eu quero que fique muito claro aqui, tá? Na época que eu tava cometendo esses erros, eu não enxergava. Eu não percebia que aquilo eram erros, eu não percebia que eu estava sendo um mau amigo, muitas vezes um mau homem, né? Porque eu podia ter resultados e sucesso e etc e tal, mas eu não meço um homem, eu não acho que um homem deve ser medido apenas por isso. Então, como eu falei, ele deve ser medido principalmente pelas atitudes e pelas decisões que ele toma. Então, eu não percebia isso, eu não fazia na intenção, entendeu? Eu não pensava, tipo, vou tirar essa pessoa da minha vida porque eu estou num nível superior e eu preciso cortá-la. Isso é mau caráter, entendeu? Mas a ganância, ela te faz agir de uma forma em que você faz isso sem perceber. Então, eu basicamente só fazia. Eu pensava, tipo assim, não tem por que falar com essa pessoa. Não que eu cortava a pessoa, mas não faz sentido eu ficar dando atenção, eu ficar me desgastando. Faz mais sentido eu focar nisso aqui, sabe? Ou então, por coisas menores, eu tirava a pessoa da minha vida. Então, o que você tem que tomar muito cuidado é que às vezes você tá agindo dessa forma hoje. E o que eu falava pra mim é porque eu sou um homem ambicioso. É porque eu tenho muita ambição. Ninguém vai me entender porque os meus pensamentos estão aqui. E essas pessoas aqui não me entendem. Então, o primeiro recado que eu quero te deixar é tome muito cuidado com esse tipo de pensamento. Eu tô falando de pessoas porque foi o que mais me afetou. Mas às vezes vai ser de valores, às vezes vão ser de alguns princípios. Você vai abrir mão de coisas que você não deveria, que você não concorda se você for racional, mas porque você fica cego. E a verdade é essa, você não enxerga o erro que você está cometendo. Tá, então como é que eu faço, Kubata? O que eu tenho que fazer para poder manter dessa forma? Cara, sempre tenta focar no seu crescimento. Sempre tenta... O que é o mais importante, velho? Você ter a ambição de estar sempre evoluindo. Não querer ser rápido demais e não querer fazer isso a todo custo. Mas você também não pode cair na besteira, como eu vejo muito cara fazendo, que eu estou satisfeito, eu não preciso de tal coisa. Eu não preciso de uma casona, eu não preciso de um carrão. Isso aí são muletas que você está criando na sua mente para você não atingir aquele sucesso. Quando eu vejo um homem falando assim, mas eu não preciso de uma Ferrari, ou eu não preciso de uma casa, de uma mansão, ou eu não preciso de roupas de luxo, para mim ele só está criando desculpas para ele mesmo do porquê, para justificar o sucesso que ele já sabe que ele não vai atingir. Porque ninguém precisa dessas coisas. Mas se você é um homem com valores, você quer fornecer o melhor para sua mulher, para os seus filhos, para sua mãe, para sua família e para você também. É que o que você considera luxo hoje é conforto para a maioria, é só um conforto para a maioria das pessoas. O carro de luxo para uma pessoa comum hoje é para mim só um carro. Porque eu sou um cara ambicioso e para mim sempre foi um carro. A Porsche, eu nunca coloquei ela num pedestal, é um carro. E eu quero ter o carro. Não porque eu quero mostrar ou pelo valor do carro, mas pela minha ambição de querer crescer, de que eu me tornei o cara que consegue ter uma Porsche. Então isso é um outro erro que eu vejo as pessoas cometendo. As pessoas querem ter o sucesso do homem de sucesso, mas não querem se tornar um homem de sucesso. Eu sempre faço o contrário. Eu imagino o cara de sucesso que eu quero. Por exemplo, uma das áreas que eu não tenho desenvolvida e que eu tenho muita ambição e que eu não tenho sucesso é desenvolvimento de família. Mas eu olho para um homem que tem uma família como eu quero, uma esposa, os filhos, como são as características dessa esposa, como é o ambiente, como é o clima dessa família, e eu vejo que eu ainda não sou esse homem aí. Então a minha ambição não é de ter essa família, a minha ambição é de me tornar esse cara. Porque eu sei que naturalmente, quando eu me tornar o cara que tá do lado daquela mulher, que tem aqueles valores, aqueles princípios, aquelas características, aquela filosofia de vida, aquela educação, se veste daquele jeito, fala daquele jeito, pensa daquele jeito, age daquele jeito, naturalmente eu vou atrair aquilo pra minha vida, eu vou me tornar aquilo. Então, você tem que focar sempre em se tornar, em evoluir você como pessoa para atingir aquele sucesso que você quer ter, aquela ambição que você quer. E cuidado com essas muletas que você cria, do tipo... É a mesma coisa que eu falar assim... Imagina uma pessoa que tá buscando um relacionamento e ela fala... mas eu não preciso de um cara que me trate... Uma mulher, né? Eu não preciso de um cara que me trate como uma princesa. Tipo, nitidamente... Ela não acredita que ela tem potencial
pra ter um cara que a trate como uma princesa. Então ela fala que ela não precisa disso pra justificar pra ela mesma. A mesma coisa é você, se você fica falando que você não precisa de uma casona, você não precisa. É só você tentando justificar pra você mesmo, porque você ainda não tem isso. Então, cuidado com essas armadilhas mentais. Agora, Kubata, qual que é o preço que você paga por ser uma pessoa muito ambiciosa? O primeiro deles eu já falei, é você muitas vezes cruzar a linha da ambição e ganância, e você vai pagar um preço caro por isso. Mas além disso, se você é uma pessoa ambiciosa, se você quer ser uma pessoa ambiciosa, e se você quer construir coisas grandes em qualquer área da vida, você tem que sair da média. E para você sair da média, na maioria das vezes, você vai ter que naturalmente se afastar das pessoas que estão na média. Então eu trago isso até para coisas mais simples. Quer ver um exemplo? Se você quer botar um shape muito foda, né? Porra, desenhado, forte, seco e etc., você não pode levar uma vida de uma pessoa normal. Você tem horários para comer, você tem macronutrientes para bater, micronutrientes, você tem treino, você tem horário para dormir, você tem horário para acordar. Então, naturalmente, se você for focar nisso, a tua vida social vai ter uma queda. Seu amigo vai te chamar para um aniversário 11 horas da noite para ir numa balada, você vai ter que falar não. Se você for num churrasco de família, você vai ter que talvez levar uma marmita e não vai socializar. As pessoas, quando eu tava muito focado em colocar o shape, meus amigos às vezes me criticavam porque eu ia num restaurante e eu escolhi uma comida diferente do que tava todo mundo comendo. Mas isso vai fazer parte se você é uma pessoa ambiciosa. Se você quer construir empresa, patrimônio, dinheiro, crescimento profissional, você não vai poder ter a mesma rotina do seu amigo que trabalha até as 16 horas e depois acabou o dia dele de trabalho. Você vai precisar trabalhar mais do que ele, em horários diferentes dele, finais de semana, para construir o seu negócio. Então, o preço da ambição geralmente é o isolamento. Geralmente, o preço da ambição vai ser pago pela solidão, né? O que eu falei que eu cortei muitos amigos e que eu acabei me arrependendo e que eu percebi que eu errei muito, não é porque eu me isolei. Eu cortei por outros motivos. Não era porque eu estava focado nas minhas coisas, mas é por causa de valores que eu coloquei acima dos meus. Né? Tipo, esse cara não condiz com o sucesso que eu quero ter. Isso é diferente. O afastamento natural, o isolamento por conta da sua ambição, isso vai acontecer. Não tem como você quando você vira um adulto funcional e você realmente é ambicioso e tem muitas coisas para construir, dificilmente você vai ter muitos amigos e muitos ambientes sociais e etc, sabe? Geralmente eu vejo que as pessoas de sucesso, ela tem poucos amigos, um ambiente social muito mais fechado, muito mais reservado e ele seleciona muito bem aonde ele investe o tempo dele e com quem ele investe esse tempo. Bom, e o terceiro ponto que eu quero trazer para você, esse vídeo aqui vai ser principalmente para homens, porque desculpa as mulheres aqui, mas para mim a ambição tem que ser majoritariamente uma característica masculina. É você entender que se você quer ser um homem ambicioso, para você ser um homem ambicioso, você vai ter que aprender a grande habilidade de você sacrificar o presente por um resultado futuro superior. Isso é para tudo. O cara que quer botar um shape, ele tá sacrificando o momento presente ali, o prazer momentâneo de comer o doce, não sei o que lá, e etc e tal, e beber álcool, por um objetivo maior, no longo prazo. Se você quer construir uma empresa de sucesso no futuro, você vai abrir mão de horas de trabalho aqui agora, horas de prazer, horas de lazer, eventos sociais, para no futuro você poder fazer isso com liberdade. Então você vai ter que aprender a abrir mão do presente, sacrificar um pouco do presente para conquistar algo muito maior no futuro, um jogo de longo prazo. Só que eu vejo muita gente, muito cara que fica tipo assim, tentando fazer isso e achando ruim porque não está feliz. Né? Porque ele não tá feliz fazendo as coisas. Mas eu tenho que ser feliz fazendo a tal coisa, etc e tal. Deixa eu te explicar uma coisa, velho. O homem não nasceu pra ser feliz. Não que a gente não possa ser feliz, mas o homem não nasceu pra ser feliz. O homem nasceu pra ter propósito. O homem nasceu pra ser útil, pra servir. E não para ser feliz ou para ser servido. Os grandes homens da história não eram os que eram servidos, eram aqueles que serviram. Os grandes homens da história não foram aqueles que foram felizes, foram aqueles que fizeram feitos e abriram mão da própria felicidade por um feito superior. Tipo, se você for parar pra pensar, há pouco tempo atrás, tipo, menos de 100 anos atrás, os homens saíam de suas casas para morrer em uma guerra para proteger suas esposas, seus filhos e seu país. Que felicidade que tem nisso, cara? Não existe felicidade nisso. Isso que eu tô falando, tipo, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Antes disso, na época das monarquias, o homem só trabalhava. Os escravos, os camponeses, todo mundo só trabalhava. O homem sempre foi criado para propósito, para servir suas mulheres, para servir seus filhos, para servir sua tribo, sua nação, seu reino. E nunca porque, eu estou fazendo isso porque isso me faz feliz.
me puxa na história da humanidade. Quais foram os grandes homens que você admira? Porque ele foi feliz, e você olha a história dele, ele estava sendo feliz fazendo o que ele estava fazendo. Einstein sacrificou a vida dele inteira de prazeres para poder ser um dos maiores gênios do século XX. Então, tipo assim, entende que não dá pra você querer as duas coisas. Você quer ser o homem mais feliz do mundo e você quer construir grandes coisas. Não, essas duas coisas, elas não são... elas não caminham na mesma direção. Se você quer construir grandes coisas e ter grandes ambições, você vai ter que fazer muitos sacrifícios, principalmente no presente. E muitas das vezes, esse sacrifício vai ser a sua felicidade. Você não tem que fazer o que você gosta ou o que te faz feliz. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E o que vai ser útil para as pessoas. E o que alimenta um propósito maior e superior. Que transcende a você. E por fim, eu quero te dar um aviso, cara. Se você for escutar esses conselhos aqui, se você for querer ser um homem ambicioso, e Deus queira que você chegue a construir grandes coisas, eu vou te falar que tem um peso muito grande quando você cresce, tá? Que até o tio Ben, no filme do Homem-Aranha, fala isso, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa frase é muito, muito verdade. Se você quer construir grandes coisas, se você quer ser um homem ambicioso e de grandes feitos, você não pode ter medo, você não pode reclamar do peso que vai vir como consequência disso, tá? Então, quanto maior você for, quanto mais você crescer, mais vidas estarão sob sua responsabilidade, mais alegrias vão estar sob sua responsabilidade. Se você tem uma empresa com 1.000 pessoas trabalhando, são 1.000 famílias que são sustentadas pelas suas decisões. Hoje, na posição que eu tô, eu não posso simplesmente virar e falar assim, cansei, não quero mais, vou desligar, vou sair. Existem centenas, milhares de pessoas que confiam, que acreditam e que depositam sua esperança nas minhas decisões, no meu direcionamento e nas minhas ações. Então, é um peso grande a se carregar. Então, eu vejo que o que eu quero deixar, o conselho final é, saiba que isso vai acontecer. Deus queira que isso aconteça, peça por isso. Você não pode pedir para Deus te mandar a chuva e não querer se molhar e ficar preocupado em se sujar na lama. Essa é uma das coisas que eu mais aprendi nos últimos meses, que é, quando eu tô passando por uma dificuldade, eu olho e falo, o que Deus tá querendo me mostrar com essa dificuldade? Aonde Ele tá querendo me levar? Quando eu passar por essa dificuldade, aonde Ele quer me colocar? Isso é muito forte, porque eu não vou entrar em méritos pessoais aqui, mas eu tô passando por um momento onde eu pedi por uma coisa muito forte, recentemente. E eu vejo que Ele tá colocando barreiras, desafios pra eu ultrapassar, mas que quando eu analiso, tipo assim, beleza, se eu ultrapassar essa barreira, eu tô me tornando mais próximo daquilo que eu pedi pra Ele. Então, é aquela frase, né? Não peça por fardos mais leves, peça por ombros mais fortes. Então hoje eu peço dessa forma e eu acho que é assim que você deve enxergar as coisas. Então o resumo desse vídeo é o seguinte, cara. Você que é homem, seja ambicioso, construa sua ambição. Não tenha medo do crescimento. Não seja esse cara que fala, eu não quero ter uma casona, eu não quero ter um carrão, eu não quero ter uma empresa gigante, eu não quero... Tipo assim, isso não é virtude. Isso não é ser humilde, entendeu? Isso não é humildade. Falar que você não quer conquistar grandes coisas não é ser humilde. Isso não tem nada a ver com humildade. Uma das grandes virtudes do homem é a ambição. Então busque essa evolução constante, busque esse crescimento e tome muito cuidado com essa linha que eu citei. A linha da fronteira, essa linha tênue entre a ambição e a ganância. A ambição nunca foi problema. A ambição é a solução e é uma virtude para você que é homem, contanto que você faça as coisas de forma consciente e dentro dos seus princípios e valores. Galera, esse é o vídeo de hoje. Eu queria bater esse papo com vocês aqui. Me diz o que você achou, se você já passou por algum problema desse tipo, se você já sentiu que você estava sem ambição, e o que você fez para solucionar. Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso também, sobre renovação de ambição, mas fica para um próximo vídeo. E é isso, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like. E se você quiser conteúdos um pouco mais profundos, que eu traga mais estratégias ao vivo para eu poder escutar vocês e tirar dúvidas, entra no link que tá na descrição do vídeo, entra no nosso grupo do WhatsApp, toda semana a gente faz lives com vocês falando sobre essas estratégias. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus.